E você que fica aqui comigo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo de número 19. Nós vamos estar lendo uma das parábolas de Jesus. E em cima desta parábola, então, vamos tirar algumas lições muito importantes, com o intuito de tentar clarear um pouco para os nossos corações a resposta a uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite. O nosso tema de estudo nessa noite, para nós conversarmos e meditarmos, é: o que você tem feito com o que Jesus coloca em suas mãos? O que você tem feito com aquilo que Jesus coloca nas suas mãos? É isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso, vamos usar essa parábola de Lucas. Lucas 19, versículo 11 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Estando eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhes dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não possui, o que não puseste, e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e matem-os à minha frente. Essa é mais uma das grandes parábolas que Jesus contou enquanto esteve nessa terra. E Jesus falava por parábolas por 2 motivos. O primeiro deles, para confundir a multidão. E o segundo, para explicar verdades espirituais aos seus discípulos que estavam próximos. E nós sabemos aqui pelo contexto da história que Jesus estava na casa de Zaqueu. Se você ler o começo do capítulo 11, você vai encontrar Jesus chegando em Jericó. Zaqueu subindo na árvore para ver Jesus. E quando Jesus chega perto da árvore, Jesus diz assim: Zaqueu, desce, vou jantar na tua casa hoje. E Zaqueu então prepara um grande banquete para Jesus. Tudo do bom e do melhor. Comida à vontade. Chama todos os seus conhecidos, todos os seus amigos, e Jesus está lá com os seus discípulos, jantando na casa de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, cobrador de imposto. A fama desse homem não era muito boa em Israel. Na verdade, ele era odiado em Israel, principalmente por aqueles judeus muito zelosos pela lei de Deus.
Porque os publicanos, os cobradores de impostos, eram assim, vamos dizer, um tanto quanto ladrões, né? Então o povo os detestava. Mas nós entendemos pelo contexto da passagem que estava uma multidão na casa de Zaqueu. Talvez ao redor da casa muitas pessoas da cidade estavam se encontrando ali para tentar olhar e ver o que estava acontecendo. Jesus era um homem extremamente famoso nessa altura do campeonato. E Zaqueu também era muito conhecido em Jericó, afinal de contas era o homem que cobrava impostos, né? E o povo queria saber o que estava acontecendo com o mestre e com o cobrador de impostos. E numa certa altura da janta, nós não sabemos direito em que altura foi essa, Jesus conta essa parábola. E ele diz que havia um certo homem de natureza nobre que iria viajar para uma terra distante para receber o título de rei daquele lugar. Ele chama então 10 dos seus servos, e a cada um dos seus servos ele dá uma mina, uma moeda, um dinheiro. E ele dá uma ordem a esses servos. A ordem é a mesma para todos os 10. A mina é a mesma para todos os 10. Cada um recebeu uma. E a ordem era: façam multiplicar, ou façam render até que eu volte. Quando esse homem de nobre nascimento viaja, os servos ficam com esse dinheiro. Passa-se algum tempo, que nós não sabemos qual é, porque o texto não nos esclarece quanto tempo demorou. Mas passado algum tempo, esse senhor volta. Quando ele chega, ele faz uma prestação de contas. Ele chama os seus 10 servos. Na parábola, nós temos informação apenas de 3 deles, os 3 primeiros. Não sabemos o que aconteceu com os outros 7. Mas quando os 3 primeiros vêm se apresentar, o texto diz que o primeiro chega e diz assim: olha, o Senhor me deu uma, eu estou lhe devolvendo 10. O homem de nobre nascimento diz assim: muito bom, você foi fiel, você cumpriu a minha ordem, vou lhe recompensar, dirija 10 cidades. Vem o segundo e diz assim: olha, o Senhor me deu uma, estou lhe devolvendo 5. Aquele homem diz assim: muito bem, você cumpriu a minha ordem, leve 5 cidades para você administrar. Chega o terceiro vem, tira uma mina enrolada num paninho e entrega uma moeda para aquele servo, para aquele senhor de nobre nascimento. E aquele homem diz assim: uma. E o seu servo diz: eu sei que o Senhor é um homem de duro coração, o Senhor é um homem que tem a mão pesada, e eu tenho medo. Por isso, aquilo que o Senhor me deu, eu guardei muito bem, e eu estou devolvendo o que o Senhor me deu. Eu não perdi. E esse senhor então olha para ele e diz assim: você foi mal, você desobedeceu a minha ordem e me deu prejuízo, porque eu havia lhe ordenado para multiplicar o dinheiro que eu lhe dei. Você guardou o dinheiro, me trouxe de volta, desobedeceu o que eu falei e ainda não me deu lucro. Por causa disso você será punido. Nós podemos cair na tentação de achar que essa palavra fala só de dinheiro. Não, ela não está falando de dinheiro, ela está falando de muito mais do que isso. O dinheiro é muito simples para tratar nessas questões. Jesus está nos ensinando muito mais do que questões financeiras. Jesus está nos ensinando que todos nós temos uma função nessa terra e que todos nós prestaremos contas a Deus dessa função. O que Jesus está nos ensinando é que todos nós temos em nós tudo o que precisamos para multiplicar a glória e o reino de Deus nessa terra. E um dia, quando chegarmos na eternidade diante dele, ele também nos pedirá contas. Diz assim: escute, eu lhe dei tal dom, o que você fez com ele? Eu lhe entreguei tal situação, o que você fez com ela? Essa parábola fala que todos nós temos muito mais do que imaginamos
e que podemos multiplicar para a glória do reino de Deus. Mas a grande questão é tentarmos entender essa pergunta simples do começo: o que você tem feito com aquilo que Jesus coloca em suas mãos? O que você tem feito com aquilo que só Jesus coloca nas suas mãos? Em cima dessa parábola, eu gostaria de aprender algumas lições para que nós pudéssemos meditar sobre isso. Primeira lição que eu aprendo é que Deus nos dá sempre mais do que nós precisamos. Sempre mais. Deus não nos dá apenas o que nós necessitamos. Deus nos dá sempre mais, muito mais, infinitamente mais. Se você prestar atenção na parábola, o texto diz que aquele homem chama os seus servos e dá uma moeda àqueles servos. Aquela moeda deveria ser usada para render dinheiro para esse senhor. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o que aqueles servos precisavam para sobreviver, eles já tinham. Eles já tinham. Aquela moeda que eles ganharam não foi para que eles pudessem sobreviver. Eles já tinham o que eles necessitavam para sobreviver. Aquela moeda que eles ganharam foi para que eles pudessem multiplicar aquilo ali. Ou seja, eles ganharam além do que eles necessitavam. Eles ganharam mais do que eles precisavam para sobreviver. Porque tinham um objetivo. E o objetivo não era multiplicar aquilo ali para eles. O objetivo era multiplicar aquilo ali para o seu Senhor. Deus é assim. Deus nos dá infinitamente mais do que nós precisamos para sobreviver. E volto a falar, nós não estamos falando de dinheiro aqui. Em todas as áreas da vida, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos só para sobreviver. Pare e pense comigo. Vamos usar o exemplo do dinheiro. Que talvez seja o mais fácil de nós raciocinarmos. O que você ganha é suficiente para você sobreviver e você comprar ainda as coisas que você quer? Se é isso, levanta a sua mão. Aleluia! Todos nós compramos um docinho a mais no supermercado. Todos nós compramos uma caixinha de bombom. Todos nós compramos aquela blusinha ou aquela calça que a gente gostou. Nós precisamos para sobreviver dessas coisas? Claro que não. Claro que não. Não precisa. Mas todos nós temos condição de ir além da nossa sobrevivência. Por quê? Porque Deus nos dá. Deus nos dá. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Você tem muito mais saúde do que você precisa para sobreviver? Com certeza que tem. Talvez você vai dizer assim: o que é isso, pastor? Claro que não. Eu vivo porque eu tenho saúde. Tem pessoas que estão vivas nesse momento e que não têm metade da saúde que você tem agora. E elas estão vivas. Elas estão vivas. Elas estão sobrevivendo. Você tem mais força do que você precisa para sobreviver? Com certeza que tem. Com certeza. Deus sempre nos dá além do que nós necessitamos para sobreviver. Por quê? Porque é um objetivo. O que Deus nos dá além é necessário ser usado para multiplicar a glória e o reino de Deus nessa terra. Se Deus nos dá uma saúde maravilhosa, não é para que a gente faça o que a gente quer, quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Nada disso. É porque nós temos a condição física, talvez, de sermos as pernas do Evangelho na nossa cidade, de sermos a boca de Deus entre as nações. Se Deus nos dá financeiramente dinheiro a mais do que nós precisamos para sobreviver, não é para que nós venhamos a gastar com besteiras, ainda que a gente possa comprar as nossas coisinhas. Não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que eu tenho que entender que o dinheiro que o Senhor me dá, ele deve servir para multiplicar a glória e o reino de Deus nessa terra. Às vezes é do meu bolso que vai sair a Bíblia, que vai lá para o outro lado do planeta, que vai converter pela graça do Senhor uma família inteira. O dom que Deus me deu, o dom que Deus deu a você, não é simplesmente para que nós sejamos assim alegres. Ah, eu sei tocar, que gostoso, eu toco bem, é muito bacana. Nada disso.
é para que eu possa multiplicar o reino de Deus e a graça do Senhor nessa terra. Deus sempre nos dá a mais do que nós precisamos para sobreviver. Ele nos dá mais recurso financeiro, nos dá mais saúde, nos dá mais conhecimento, nos dá mais capacidade, nos dá mais dons e talentos. Preciso entender isso, preciso compreender isso. Aqueles servos já tinham o que eles precisavam para viver, eles estavam vivendo, eles estavam lá, eles foram chamados e eles receberam a mais do que eles já tinham. Assim Deus faz comigo e com você. Em nossas mãos Deus coloca todos os dias muito mais do que nós precisamos para sobreviver. Muito mais, muito, infinitamente mais. Infinitamente. Segunda lição que nós precisamos aprender com esses servos e esse Senhor: temos todos nós condição de multiplicar o que Deus nos dá. Perceba que ele chamou 10 servos. Nós não sabemos se ele tinha mais, mas como a Bíblia diz que era um homem de muitas posses, que era um homem rico, de nobre natureza, certamente era um homem com uma quantidade enorme de serviçais. Esse Senhor chama 10 e entrega uma moeda a cada um e dá uma ordem: multiplique. Se ele chamou aquelas pessoas, e se ele entregou aquela moeda, e se ele deu aquela ordem, é porque ele tinha certeza que aquelas pessoas tinham condição de cumprir aquela ordem. É ou não é? Com certeza. Pare e pense agora, para nós ilustrarmos isso na sua família. Você que é pai, se você tem um filho de 2 anos, você vai chamar ele e vai dizer assim: olha, lave toda a louça do almoço? De jeito nenhum. Por quê? Porque você sabe que naquele momento ele não tem condição de fazer aquilo. Agora, se tu tem um marmanjo de 16 anos em casa, o que tu vai fazer depois do almoço? Sujar a louça o máximo que tu puder, vai colocar na pia e vai dizer assim: ó, e o fogão também. E o fogão também. Por quê? Porque você já sabe que o sujeito de 16 anos, ele sabe arriar uma panela bem caprichada, ele sabe secar um garfo, ele sabe lavar um liquidificador, ele tem condição. Assim também é o Senhor. Se Deus coloca em nossas mãos, é porque Ele sabe que temos total condição de multiplicar aquilo que Ele nos pediu. Deus nunca colocará nada em nossas mãos, Deus nunca nos pedirá nada que sejamos impossíveis ou que sejamos incapazes de realizar. Deus jamais vai nos pedir algo que nós não temos condição de realizar, jamais. Deus não brinca. Tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, é porque Ele tem certeza que nós temos a capacidade, com o auxílio dEle, de fazer. Aquele homem chamou os seus 10 servos e deu uma moeda a cada um. Uma moeda a cada um. E disse: multipliquem. Ele não fez isso sabendo que aqueles homens não fariam. Ele tinha certeza que aqueles homens tinham condição de fazer, senão ele não tinha dado dinheiro para eles. Assim é Deus conosco. Ele coloca nas nossas mãos conhecimento, porque Ele sabe que nós temos a condição de replicar esse conhecimento. Ele coloca em nossas mãos dons e talentos, porque Ele sabe que nós temos a total condição de pegar esses dons e talentos e multiplicar para a sua glória e para o reino de Deus. Ele coloca em nossas mãos a capacidade, porque Ele sabe que nós temos condição de executar aquilo que Ele nos pede. Deus não brinca. Ele não tira sarro da nossa cara. Deus trabalha com seriedade. E tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele sabe que nós temos condição de multiplicar. A grande questão é: você entende o que Deus tem colocado nas suas mãos? Você entende todas as ricas bênçãos que Deus tem derramado sobre você? Elas não são para você ter uma vida boa e maravilhosa, longe disso.
Elas são para que você possa multiplicar a graça e o reino de Deus nessa terra. Elas são para que você possa ser luz em meio às trevas, sal da terra. Elas são para que você seja instrumento poderoso de Deus nessa terra. Não porque você é bonito ou cheiroso, nada disso. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele coloca porque sabe que nós temos a condição de fazer com que aquilo ali se torne honra, glória, louvor e adoração ao nome dEle. Os dons que Deus colocou na sua vida, Deus não colocou na sua vida porque não tinha mais ninguém para colocar dom, não. Ele colocou na sua vida porque Ele sabe que você tem condição de multiplicá-los. A saúde que você tem, a facilidade que você tem em uma área ou em outra, a disponibilidade de tempo que você tem, a capacidade que você tem, o conhecimento que você tem, o dinheiro que você tem. Deus não colocou na sua vida para fazer carinho e cafuné na sua cabeça, não. Ele colocou para que você possa multiplicar isso para a honra e glória do nome dEle, que você possa usar isso que Ele colocou na sua vida para que outros se acheguem ao coração dEle. Ele sabe que você tem condição de fazer isso. Ele sabe que nós temos condição de desenvolver os nossos dons. Ele sabe que nós temos condição de administrar os nossos recursos, a fim de abençoar o seu reino e de abençoar os servos e aqueles que não conhecem a Cristo. Ele sabe que nós podemos administrar o nosso tempo ao ponto de separarmos diariamente um momento para estar na presença dEle, ao ponto de separarmos diariamente um momento para fazermos algo para que os perdidos encontrem a salvação. Nós temos condição de multiplicar o que Deus nos dá. Todos nós, do mais novo ao mais velho. Se não tivéssemos condição, Deus não nos dava, porque Ele não brinca em serviço, e Ele não sai distribuindo bênção, jogando de um saquinho mágico, hoje eu estou com vontade de distribuir bênção. Ele não faz isso. Tudo que Ele faz é para a honra e glória do seu próprio nome. E as bênçãos que Ele coloca sobre nós, os dons, os talentos e a capacidade que Ele coloca sobre nós, é para que o nome dEle seja glorificado, e é para que nós possamos pegar tudo isso que Ele coloca sobre nós e venhamos a multiplicar para que pessoas se acheguem ao Evangelho de Cristo. A ordem do Senhor para os servos era: multipliquem, façam render o dinheiro, façam render, melhorem, mais. Você tem total condição de multiplicar o que Deus tem colocado nas suas mãos, seja lá o que for. Seja lá o que for. Se não tivesse condições, Deus não colocaria. Terceira coisa, terceira atitude que nós precisamos, ou terceira lição que nós precisamos entender: chegará o tempo de prestarmos contas a Deus por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O texto diz que esse Senhor deu uma moeda a cada um dos seus servos e foi viajar. Não sabemos quanto tempo se passou, pode ser que tenha passado um ano, um mês, uma semana, 2 dias, 10 anos, 20 anos, não temos nem ideia de quanto tempo demorou, ou quanto tempo se passou até que o Senhor viajou e voltou. Mas o que nós sabemos é: Ele voltou. E o dia que Ele voltou, Ele reuniu os seus servos, e um após um Ele pediu contas. Do que? Daquilo que eles precisavam para viver? Não. Do a mais. Daquilo que lhes foi entregue a mais. Daquilo que lhes foi entregue para multiplicar. Aquele senhor chamou um por um e disse assim: o que você fez com a minha moeda? Você tinha uma ordem. E aqueles servos, primeiro disse assim: o Senhor me deu uma, eu fiz 10. Amém?
O segundo, o que você fez com a minha moeda? O Senhor me deu uma, eu fiz 5, amém? Quando chega no terceiro, a pergunta é a mesma: o que você fez com a minha moeda? Eu não fiz nada, eu guardei. Eu não fiz nada. Eu peguei o que o Senhor me deu, eu escondi. Eu nunca usei para nada, eu nunca fiz nada, ninguém nunca ficou sabendo o que o Senhor me deu, mas eu trouxe aqui de volta o que o Senhor me deu. Mas a ordem não era essa. A ordem era: faça render, multiplique. Um dia todos nós que estamos aqui, todos nós, do mais novo ao mais velho, estaremos diante do trono da graça de Deus, e nós vamos ter que prestar contas, não da nossa salvação, porque a nossa salvação é prerrogativa exclusiva de Deus, mas da nossa vida e da forma como a vivemos nessa terra. Nós vamos ter que prestar contas dos nossos dons e talentos que Deus nos deu e o que nós fizemos com eles. Nós vamos ter que prestar contas da nossa saúde. A Bíblia diz que até as palavras que saem da nossa boca nós precisaremos prestar contas. Até as palavras. Você mentiu essa semana? Contou uma piada suja? Fofocou alguma coisa? Está lá na listinha, irmão. Dia 10, William. Ponto. Dia 11, William de novo. Ponto. Está lá. A Bíblia diz. Nós vamos precisar prestar conta daquilo que Deus coloca em nossas mãos, porque aquilo que Ele coloca em nossas mãos não é para que venhamos a esbanjar, é para que a sua graça seja multiplicada, para que o seu reino seja engrandecido. Talvez você diga assim: pastor, mas ninguém nunca me deu uma ordem do que fazer com o que Deus coloca nas minhas mãos. Claro que Ele deu, você que está esquecendo. Abre Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 a 20. Está lá a ordem, meu companheiro. Tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com aquela ordem lá. Abre lá, Mateus 28, 19 a 20. Tudo que você faz na sua vida, seja assistir televisão ou fazer algum investimento financeiro, tudo tem que ter a ver com essa ordem de Mateus 28, 19 a 20. Portanto, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos tenho dito, e eu estarei convosco até o final dos tempos. Está aí a sua ordem, companheiro. Tudo que Deus lhe deu é para você cumprir essa ordem. Tudo que Deus me deu é para que eu cumpra essa ordem. Que ordem é essa? Multiplicar a palavra de Deus nessa terra, para que a graça de Deus encontre o coração do perdido. Tudo. Deus não deu a empresa que você tem para você enricar e encher os seus bolsos de dinheiro, nada disso. Aquela empresa serve para fazer discípulos. Deus não deu a profissão que você tem porque você é bonito e inteligente, nada disso. A sua profissão serve para fazer discípulos de Jesus. Deus não te deu a saúde maravilhosa que você tem, ou a doença que você tem, simplesmente porque você é você, nada disso. É para você fazer discípulos. Essa é a nossa ordem. Deus nos deu essa ordem: façam discípulos. E quando nós chegarmos diante do trono da graça, o Senhor nos pedirá: cadê os discípulos? E nós vamos dizer assim: mas eu não tinha condição. E aí Deus vai dizer assim: como não tinha condição? Eu lhe dei capacidade de falar, eu coloquei pessoas que ensinaram a Bíblia para você, o meu Espírito Santo habitava no seu coração, eu lhe dei recursos financeiros, eu lhe dei tempo, eu lhe dei saúde, eu coloquei ao redor de você pessoas que não conheciam do meu evangelho. Como você não sabia o que fazer? Como você não tinha condição de fazer? Eu lhe dei o que você precisou, a mais. Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Nós vamos prestar contas, irmãos. Essa é uma das grandes verdades da vida, e que parece que às vezes a gente se esquece. Quando a gente chegar no céu, não vai ser aquele negócio: ai, eu vou sentar no colo de Deus, vai ter uma nuvem, ai, tudo bonitinho, tudo. Nada disso, irmão. Isso é na eternidade. Quando nós chegar ali, vai ser a hora de prestar contas.
principalmente acerca das grandes bênçãos que Deus depositou sobre as nossas mãos. O que você tem feito com aquilo que Jesus tem colocado sobre as suas mãos? A sua ordem é faça discípulos. A minha ordem é fazer discípulos. E nós temos o que precisamos para fazer discípulos. Nós temos além do que necessitamos para fazer discípulos. Nós vamos prestar contas, irmãos. Todos nós, seja pastor ou não seja pastor, todos nós estaremos diante do trono da graça de Deus e um dia prestaremos contas ao Senhor acerca da nossa vida. Porque nós temos um mandamento de Deus. O Senhor não nos colocou nessa terra e disse assim: olha, vivam aí, gente boa, aproveite, se deliciem, façam o que vocês quiserem, a coisa é maravilhosa, é para vocês, usem, abusem, façam, vocês fazem tudo aí. Não, o texto diz claramente: façam discípulos. Trabalhando, faça discípulos. Estudando, faça discípulos. Em casa, faça discípulos. No trabalho, na rua, faça discípulos. Na igreja, faça discípulos. Com dinheiro, faça discípulos. Sem dinheiro, faça discípulos. É uma ordem. É a ordem do nosso Senhor. E um dia nós vamos prestar contas. E eu confesso para você, meu irmão, que eu tenho assim um aperto no meu coração de quando chegar diante de Deus, ter que falar para Deus que eu não fiz o máximo que eu podia para que as pessoas fossem salvas. Não por medo de Deus, não por medo, por vergonha. Vergonha do amor que Ele tem sobre a minha vida. E a única coisa que Ele me pede é: faça discípulos. Eu te dou tudo o que você precisa para fazer discípulos. Eu te dou condição, eu te dou tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Será que não? Quantas horas você trabalha? Vamos chutar alto, 14 horas por dia. 14 horas por dia. O cara trabalha pra caramba 14 horas por dia. 14 horas. Quantas horas você dorme? Vamos chutar assim bem, 6 horas, 20 horas. Sobra 4 horas. Vamos dizer que nessas 4 horas você ainda tem coisa para fazer. Talvez você diga assim: viu, pastor, é a minha vida, não tenho tempo. Ué, no seu trabalho você não tem ninguém? Você nunca fala com ninguém no seu trabalho? Você tem um trabalho que você fica 14 horas isolado, sem absolutamente ninguém. Ninguém de nós tem internet, celular, WhatsApp. Nenhum de nós tem Bíblia. Nenhum de nós tem condição, em nenhum momento das 24 horas do dia, de dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, salva o fulano, põe tua mão sobre a família do Beltrano, Senhor, tem misericórdia do ciclano que trabalha comigo. Nenhum de nós tem. Nós temos total condição de multiplicar o que Deus coloca em nossas vidas. É que às vezes nós não estamos atentos à ordem. E nós levamos a nossa vida achando que nós temos o direito de fazer o que a gente quer. E nós levamos a nossa vida achando que o mundo está aí porque nós estamos aqui. Não, meus irmãos. O mundo já existia quando nós não existíamos. E o mundo vai continuar existindo quando nós já fomos pó do pó do pó do pó do pó. O mundo vai continuar aí. E Deus vai continuar sendo o mesmo. E a ordem é exatamente a mesma. Faça discípulos. Faça discípulos. Nós prestaremos contas a Deus. Nós deveremos prestar contas a Deus. E por último, a última lição que esse texto me ensina talvez seja a que mais precisamos aprender. O medo ou qualquer outra coisa que seja não pode te impedir de multiplicar o que Deus tem lhe dado. Qual foi a razão que levou aquele servo a esconder o que ele havia ganhado e a desobedecer o seu Senhor e a desperdiçar o que ele havia ganhado? O medo. Ele teve medo e por isso paralisou. E muitas vezes, irmãos, o medo também é o assassino dos nossos dons e talentos. Muitas vezes o medo também é o freio
que nós mesmos colocamos na nossa boca que nos impede de falar de Jesus. Se nós desejamos multiplicar o que Deus nos deu, se nós desejamos usar o que Deus nos deu para fazer discípulos, como é a nossa ordem, nós precisamos vencer o medo. Nós precisamos vencer a vergonha, porque muitas vezes não o fazemos porque a vergonha também coloca cabrestos em nós e monta em cima de nós. Nós precisamos vencer o egoísmo. Esse talvez seja um dos mais fortes. Sabe por quê? Porque a triste realidade é que todos nós aqui, nós estamos preocupados com a nossa própria vida. Nós queremos saber de nós mesmos. Nós nunca ou raramente nós oramos para o nosso irmão ganhar um aumento de salário. Nós oramos para nós ganhar um aumento de salário. Nós nunca ou raramente nós oramos assim: meu Senhor, põe saúde na vida do meu vizinho. Nós lá queremos saber da saúde do vizinho. Nós oramos assim: Senhor, dá saúde para mim, saúde. O egoísmo precisa ser vencido se nós desejarmos multiplicar o que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque se eu sou egoísta, aquilo que Deus coloca em minhas mãos, eu jamais vou compreender que é para que eu tenha condição de fazer discípulos. Eu vou grudar em mim e vou dizer assim: é porque eu sou bom, é porque eu mereço, é porque eu sou um cara legal, é porque Deus é justo e então Ele me abençoa porque eu sou o cara. Se não fosse eu na minha família, se não fosse eu na igreja, se não fosse eu e eu mesmo, se não fosse... É preciso vencer o egoísmo. Muitas vezes o que nos impede de cumprir a ordem de Deus, muitas vezes o que nos leva a desperdiçar o que Deus coloca em nossas mãos, é porque nós estamos olhando somente para o nosso umbigo. Só para o nosso umbigo. Só e só. É preciso vencer. É preciso vencer a vergonha, o medo. É preciso vencer o rancor e a falta de perdão em muitos casos. É preciso vencer o preconceito. É preciso entender que todos nós fomos chamados com um objetivo muito específico. Que todos nós temos uma missão muito clara a ser desenvolvida. E que tudo que Deus nos dá é para que essa missão seja cumprida. Deus não colocou você onde você está trabalhando para lhe dar um salário melhor. Deus colocou você lá porque lá existem pessoas que precisam ouvir da graça de Deus. Deus não te dá um excelente salário porque você merece. É porque Deus coloca na sua conta bancária o dinheiro que Ele vai usar para multiplicar o reino dEle nessa terra. Mas é preciso vencer as barreiras que nos impedem de multiplicar o que Deus tem nos dado. É preciso ir além. É preciso vencer a preguiça. A preguiça. Muitas vezes nós não temos medo de falar. Muitas vezes nós não temos vergonha de falar. Muitas vezes nós não somos orgulhosos, mas nós somos deitados, molengas, dengosos, preguiçosos. Eu não vou participar disso aí, eu estou cansado. Esse negócio de falar de Jesus não é para mim, a minha área é outra. A vida está tão corrida, quando eu me aposentar, aí eu vou conseguir dedicar um tempo, que agora eu ando muito cansado. É preciso vencer a preguiça. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é para que a sua glória seja multiplicada, é para que o seu reino avance, é para que a gente faça discípulos. Mas tudo isso passa pelo teste da nossa disposição. Deus nos colocou nas mãos o que precisamos. Ele nos deu a ordem, mas Ele não vai fazer por nós. Não. O que Deus vai fazer é pedir contas.
Agora, o que Deus colocou na minha vida, Ele não vai pegar e Ele mesmo multiplicar, não. Ele colocou na minha vida. Ele me deu uma ordem, é para mim fazer. É para mim fazer. E o que é interessante dessa parábola, meus irmãos, é que aquele homem diz àquele servo: você foi mal, e a única coisa que você tem lhe será tirada. E ele toma aquela moeda daquele homem e dá ao que tem 10. Olha que interessante perceber isso. Olha que interessante. Deus não dá dons para mim e para você para que a gente os deixe guardados dentro do coração. Se assim o fizermos, pode ter certeza que um dia Deus toma de volta. Deus toma de volta. Multiplique o que Deus tem colocado em suas mãos. A nossa ordem é clara: faça discípulos. Use o seu tempo para isso. Use os seus recursos para isso. Use a sua casa para isso. Use os seus bens para isso. Use o seu conhecimento para isso. Use a sua vida para isso. E o mais fantástico dessa parábola, o mais fantástico é que aquele servo que chegou diante de Deus e disse assim: o Senhor me deu 1, eu fiz 10. O que ele recebeu? Recebeu o quê? Mais serviço. Mais serviço. O Senhor diz assim: agora cuida de 10 cidades. O Senhor não disse assim: olha, descansa aí, meu irmão, você foi maravilhoso, agora dá uma relaxada, vou dar uma banadinha em você. Nada disso. O Senhor viu que aquele homem estava preparado para responsabilidades ainda maiores, para desafios ainda maiores. O Senhor viu que aquele homem havia crescido em fé, em sabedoria e graça. E qual foi a recompensa dele? Maiores desafios. Agora ele não tinha que cuidar de uma moeda, ele tinha que cuidar de 10 cidades inteiras. Inteiras. Essa é a bênção de Deus. O Senhor sempre nos ensina e nos leva além dos nossos limites. Nós nunca imaginamos e nunca vamos poder imaginar aonde Deus pode nos colocar. 10 cidades aquele homem administrava. Ele não era agora um simples servo. Ele era um administrador de 10 cidades. Mas tudo começou com uma moeda. Uma moeda. E uma ordem. Deus nos dá muito mais do que precisamos. E Ele nos dá uma ordem: faça discípulos. Gostaria que você fechasse os seus olhos.